Bem, é inevitável ter de falar do incêndio de ontem do Museu Nacional. A tragédia, a gente não sabe no tamanho dela. Quase tudo se perdeu, mais de 20 milhões de peças. É um exemplo de como a cultura e o passado histórico brasileiro é tratado, não só pelos governos, como pela elite dirigente e pela elite econômica. Grande parte dela que não tem interesse nenhuma na cultura. Ao contrário, acha a cultura uma perda de tempo. Quem é ignorante, quem tem dificuldades econômicas de sobrevivência, poderia até entender. Mas grandes grupos econômicos não poderiam dar por ano 500 mil reais, que era o custo da manutenção do Museu Nacional, 500 mil reais, que era o que estava estabelecido no orçamento há vários anos, e nem isso era entregue. Basta ver que nesse ano cerca de 1/10 desse valor foi encaminhado para a conservação e manutenção do museu. 1/10. Olha que por um prédio de mais de 13 mil metros quadrados tal. Portanto, era um verdadeiro absurdo. E lá se perdeu grande parte, não só da história do Brasil, da América, como da história do mundo, né? Lembrando, não custa recordar que Luzia, que é o crânio e os ossos da mulher considerada a mais antiga do continente, que foi descoberto aqui no Brasil com mais de 11 mil anos. Peças da história de Roma Antiga, ainda da época antes da expansão romana, da Etrúria, né? O meteorito de Bedengol, perto de Canudos, cerca de uns 30 quilômetros, mais ou menos 20 quilômetros de Canudos, que depois foi levado ao Rio de Janeiro. Um trono de Daomé, um reino africano que foi dado a Dom João VI quando ele estava no Brasil, ainda era príncipe regente antes de ser proclamado o rei de Portugal e posteriormente do Reino Unido, Portugal, Brasil e Algarves, né? A biblioteca, que tem obras reunidas desde 1863, a coleção egípcia, a maior da América Latina, né? Da antiguidade, do Egito Antigo, objetos indígenas, mais de 5 milhões de exemplares da coleção de insetos, etc, etc, etc. Né? Tudo isso se perdeu. Não é possível reconstruir isso. Como disse o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, uma demonstração absurda. Ele diz que é um dever nacional reconstruir das cinzas, recompor cada detalhe, eternizar em pinturas e fotos. É um bobo. Né? Ele imagina que, primeiro, que só tinha artes, só pinturas e fotos, ele não tem nem ideia do acervo. Segundo, como se fosse possível construir um cenário falso do que existiu. Isso é um verdadeiro absurdo. Mas é interessante destacar que, se de um lado muitos não sabiam sequer que existia o Museu Nacional, eu tenho quase certeza que o museu foi apresentado para o Brasil ontem à noite durante o incêndio. A maior parte das pessoas sequer sabiam que eles tinham. Até a população carioca, lá do Rio de Janeiro, sequer sabia da existência do museu. Por quê? Porque os museus no Brasil são relegados a plano secundário. Basta recordar, aqui em São Paulo, para não ir longe, principal estado da federação, o Museu do Ipiranga, né, mais conhecido como Museu do Ipiranga, o Museu Paulista, está fechado desde 2013 e vai ficar fechado até 2022 por uma reforma. 9 anos. O Museu da Língua Portuguesa, anos, ela é um museu virtual, vale destacar, Museu da Língua Portuguesa, pegou fogo nas instalações, ali na Estação da Luz, e ainda dizem que no segundo semestre do ano que vem ele vai ser reinaugurado. É um pocket museu desse tamanhinho, é um micro museu tal. Nós não temos nenhum grande museu no Brasil comparado a qualquer museu, mesmo na América Latina, e a Buenos Aires ou a Cidade do México. Nada aqui que nós temos semelhante no Brasil de um museu importante. Imagina comparar o Museu Nacional de Antropologia no México com algum museu brasileiro histórico. Não há nenhum paralelo. E o que nós temos é mal conservado, é destruído. Agora, de um lado, os governos não têm interesse nenhum. Compare os seus candidatos a presidente da República. Quem citou no seu programa, e hoje estão disponibilizados, é possível acessá-los, quem falou de cultura? Que importância tem a cultura para os candidatos a presidente da República? Zero, nenhuma, não tem importância nenhuma. E para a elite, essa que eu chamo de elite rastaquera, porque é ignorante sim, não conhece história, não conhece sociologia, politologia, filosofia, literatura, cinema, teatro, música, não conhece nada, são ignorantes. 90% se cair de 4 não levanta nem com guindaste, são ignorantes. Vocês que estão nos ouvindo, viu, você aí tá nervoso
nervosinho, poderosinho, você é ignorante, vai estudar, pegue dinheiro da sua empresa, por exemplo, e pense quantos espaços culturais no Brasil estão abandonados, faça alguma coisa. Tenha como exemplo, já que você gosta tanto dos Estados Unidos, as fundações criadas nos Estados Unidos desde o final do século XIX. Veja o que foi feito no campo dos hospitais, das bibliotecas, das universidades, dos museus. Pega aquilo como exemplo. Não vá só aos Estados Unidos para fazer compra. Faça mais do que isso. Aprenda culturalmente o que foi construído lá desde o final do século XIX. Né? Deixe de ser rastaquera, estude um pouco. Tem muitos membros da elite que nunca leram um livro na vida. Falam do Lula, mas vocês não leram nada também. Vocês são iguaizinhos a ele. E ele ainda tem inteligência e esperteza que vocês não têm. Então esse é um retrato. A cultura no Brasil está abandonada. O incêndio é um reflexo do que a elite brasileira, no sentido mais amplo, pensa da cultura.